Olá, pessoal. Muito boa tarde, Brasil. Como foi o final de semana de vocês? Estamos aqui começando mais uma semana com o melhor podcast do Brasil. Falando em melhor podcast do Brasil, continuamos na nossa eleição. Tá gostoso, tá muito bacana. Você que ainda não votou, vote em nós. O Júlio vai deixar aqui embaixo o link. E lá no meu Instagram tem um manual de como votar. Falando em Instagram, eu peço a todos vocês que me sigam a Gazeta e acesse também o nosso portal, que está cheio de notícias maravilhosas para todos vocês. Inclusive, tem a minha coluna lá. E hoje eu estou aqui com um empresário de muito sucesso, veio de Minas, está aqui em São Paulo, na região de Alphaville, está fazendo diferença na vida das pessoas. E o que eu acho mais importante nisso tudo é que ele é empresário, mas a impressão que ele me passa é que o lucro que ele tem financeiro é importante, mas me parece que o mais importante que o financeiro para ele é a diferença que ele acaba fazendo na vida das pessoas. E isso nós vamos descobrir aqui se eu estou certo, se eu estou errado, se é o caminho. Gustavão, se apresente para o nosso grande público. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Coelho. Primeiro agradecer ao Josué Coimbra aí pela oportunidade, né? Uma honra estar podendo falar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre algumas circunstâncias envolvidas no mundo empresarial. Eu acredito muito que as pessoas têm separado muito a vida empresarial da sabedoria milenar. E dentro da sabedoria milenar, a gente vai tendo algumas revelações profundas com relação à prosperidade e na questão de servir ao próximo. A vida inteira eu fui uma pessoa que perseguiu recursos tangíveis, bens tangíveis, né? Riqueza, prosperidade aos olhos naturais. Mas à medida que a gente vai vivenciando algumas situações, a gente vai percebendo realmente que quando a gente vive realmente o nosso propósito, quando a gente começa a servir o nosso talento, porque a palavra de Deus, Josué, ele fala o seguinte, quando a gente multiplica o nosso talento, Deus nos dá mais talento. Agora, quando a gente não multiplica o nosso talento para servir as pessoas nessa geração, até o que nós temos não é tirado. Então, a gente precisa o quê? Aprender a servir as pessoas, aprender a multiplicar o nosso talento, entregar o nosso melhor para as pessoas, que naturalmente as outras coisas vão acontecer naturalmente. Então, eu aprendi isso numa jornada de sabedoria, né? Porque a sabedoria ela não é o destino, a sabedoria é a jornada. E a sabedoria ela vem pela experiência, pela observação e pela revelação divina. E eu posso falar que eu percorri toda essa jornada da sabedoria, principalmente pelas dores, porque eu já quebrei várias vezes. Então, eu sei exatamente o que é você passar por algum processo, mas que o processo realmente ele vai te preparar, né? O deserto ele prepara as pessoas. Então é isso, eu estou aqui em São Paulo há mais ou menos aí 1 ano e meio, vim de Minas Gerais. O povo mineiro ele é muito retraído, ele é muito desconfiado. Eu tenho até um amigo meu, Josué, que ele falou comigo assim, brincando, cara, se você venceu em Minas, você vence em qualquer lugar. Porque o pessoal mineiro E você passou muito frio aqui em São Paulo quando chegou? Eu passei frio aqui, mas eu vivi também 4 meses em Florianópolis, Santa Catarina. Lá eu sou bem mais frio. Eu cheguei lá no meio do inverno, em Florianópolis. O hotel que eu estava, inclusive, tinha até aquecedor. E mesmo com aquecedor, eu estava sentindo frio. Porque o mineiro vai descobrir o que é frio na hora que ele vai para o sul do país, né? Então, eu já cheguei um pouco mais preparado para São Paulo. Mas São Paulo é o seguinte, aqui as 4 estações no mesmo dia, né? Sim. Você tem que andar com a blusa de frio e um guarda-chuva no seu carro, porque, vou te falar, viu, aqui muda muito rápido, né? A questão do trânsito também foi uma situação que eu tive muita dificuldade também. Imagino. Você sabe que eu tenho um primo, ele veio de Minas uma vez, cara, tava 15 graus, o menino tava com frio. Eu achei um absurdo. Eu falei, meu, só tá 15 graus, cara. Eu tive em Tocantins para poder palestrar lá em Palmas.
aquela cidade faz calor. Ali, eu vou te falar, ali o frio ali é 30 graus, 28. Agora, frio mesmo é no sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, realmente o frio, a pessoa que não está acostumada, ela passa um pouquinho apertada. Exato. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Como equilibrar as demandas do empreendedorismo com uma vida saudável? Dá para fazer esse jogo? Porque tem gente que Olha, você vê aí... Hoje a exigência cognitiva em relação a empreendedores, a empresários, ela é muito grande, né? A gente vive uma demanda da nova economia que tem exigido cada vez mais de nós. A transição tecnológica, que antes era 100 anos, agora é 5 anos. Então, exige muito mais de nós para que a gente venha ter muito mais competências e habilidades. E essa exigência faz com que a gente tenha uma preparação melhor, principalmente no estado emocional, para que a gente venha suportar toda essa exigência como empresário e como empreendedor. Só que eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, a vida é equilíbrio. E você precisa entender que nenhum sucesso dos negócios justifica o fracasso na sua saúde e na sua família. Tem até uma palavra de Deus que fala, que eu gosto de falar muito quando é sobre esse assunto, para trazer uma contextualização, que é Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você tem que ter uma boa gestão do seu tempo. Nunca se foi tão exigido uma boa gestão do tempo. Até se a gente pegar os grandes players hoje, qual que é o foco deles para vender cursos no marketing digital? É produtividade, foco e gestão do tempo. Porque o excesso de informação que a gente recebe todos os dias faz com que a gente tenha isso como necessidade de habilidades a serem desenvolvidas. Então, quando a gente começa a planejar o nosso dia, a nossa semana, para que a gente possa otimizar o nosso tempo e entender que a gente precisa de um descanso, que o nosso corpo não é uma máquina, então a gente vai conseguir realmente conciliar tudo de forma saudável. É porque a gente tem dois tipos de jogadores nesse mercado, né? Você tem aquele cara que ele trabalha 16 horas por dia, não dá a menor atenção para a família, ou se não tem família, não dá a menor atenção para a vida pessoal, não faz um esporte, não relaxa. Ele está sempre preso ali naquela tensão, eu preciso produzir. E você tem um outro jogador que ele não tem motivação nenhuma, ele está estagnado, ele está parado. Como que a gente faz com esse caso também? Como que a gente lida com a estagnação e a falta de motivação? Primeiro é você falar sobre o workaholics, né, que é os viciados em trabalho. Primeiro que eu aprendi ao longo da minha vida empresarial e também após realmente ter um relacionamento com Deus, tendo acesso realmente uma palavra de poder criativo, tendo acesso à revelação divina, que a riqueza não se constrói pela força do braço. Nenhum dinheiro vai resolver problema na alma. E quando você citou um negócio aí que é muito forte, inclusive uma das palestras do evento que eu palestrei na Alphaville no último sábado, o cara falou sobre isso. E quase que eu entrei na minha palestra, Josué, desestabilizado, porque quando o cara tocou nesse assunto, eu lembrei da minha infância, meu pai, que às vezes não tinha muito tempo para poder me dar, porque trabalhava muito. Então, como ele falou do coração, isso emocionou durante a palestra dele, em vários momentos, eu lembrei da minha também, então eu já entrei meio abalado para poder palestrar. Então, eu cheguei a brincar com ele sobre isso. Porque as pessoas, elas estão esquecendo que o ciclo delas na vida, ele é temporário. Não tem replay. É um ciclo só. E as pessoas estão achando que o destino é a felicidade está no processo. Por isso que é importante a gente ter boa gestão do nosso tempo e aprender a valorizar momentos importantes, porque o que fica na cabeça dos nossos filhos é a memória. E 1 Timóteo 5,8 fala que aquele que não cuida da sua família é pior que um descrente. E se a gente pegar outras palavras para poder trazer o contexto dessa fala em relação aos workaholics, Romanos 2:13, Romanos 2:12, 2:13, fala o quê? Aquele que só ouve a lei não é considerado justo aos olhos de Deus, mas é aquele que é praticante da lei. A maioria das pessoas, elas são religiosas. Elas vão aos cultos nos dias de domingo e oram todas as noites e acham que Deus vai derramar prosperidade e bênção sobre a vida dela. E não funciona dessa forma. Por isso que quando a gente estava conversando aqui, um bate-papo um pouco antes do podcast, falando sobre talento, sobre serviço para pessoas, sobre servir essa geração, as pessoas que exercem governo.
Se a gente pegar desde a história da palavra de Deus, desde milênios para trás, até nos dias de hoje, as pessoas que exercem governo sobre a terra são aquelas que resolvem problema nessa geração. Então, as pessoas elas têm trabalhado achando que a riqueza é pela força do braço, e não é. Elas têm que entender realmente qual o lugar delas na sociedade. Porque o céu, ele é a origem, né? Não é o destino. Todos nós temos um propósito. Romanos 8, 28, e o propósito é espiritual. A minha vida inteira eu corri atrás de dinheiro. E, infelizmente, eu só tive perdas emocionais, financeiras, sociais e diversas outras circunstâncias que eu pago o preço até hoje. Mas quando eu realmente resolvi a viver uma vida, encontrar o meu porquê, porque se você não encontra o seu porquê, por que você levanta cedo todos os dias, por que você faz o que você faz, a pessoa que não sabe onde quer chegar, ela para por qualquer coisa. A pessoa que não sabe o que ela quer na vida dela e qual é o objetivo de vida dela, qualquer caminho para ela serve. E a questão da motivação é justamente isso. Se a pessoa não sabe exatamente quem ela é em Deus, qual é o chamado e propósito dela nessa terra, todos nós somos criados com propósito, ela vai parar por qualquer coisa. Uma pessoa que realmente se torna imparável, inabalável, é aquela pessoa realmente que teve revelação de quem ela é em Deus. A revelação do seu chamado e do seu propósito. E ela começa a observar os frutos, que é servir as pessoas. Quando a gente começa a servir as pessoas com aquilo que Deus depositou em nós, em talentos e dons, as coisas começam a chegar. As bênçãos, elas começam a chegar. Se a gente pegar no livro de Daniel 1, 17 e 20, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam diante de Nabucodonosor. Ele fala ainda que colocou Daniel para poder governar a Babilônia, porque Daniel e mais esses três que eu supracitei, eles eram 10 vezes mais inteligentes de qualquer um do reino dele, mais os doutores. Quando você tem revelação divina, você tem acesso à sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Então, o que falta para as pessoas é identidade. Elas não sabem quem elas são. A maioria das pessoas tem problema de crise de identidade. Essa é a motivação que elas precisam para poder realmente viver uma vida com propósito. Saber quem elas são em Deus. A revelação de Deus sobre a vida delas. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu percebi que ao longo desse tempo que nós estamos falando, você fala muito de Deus, você cita diversas passagens da Bíblia. E por que eu estou falando isso? Como que a fé ou a espiritualidade pode influenciar nas nossas decisões? Porque eu percebo que o tempo todo você está recorrendo à Bíblia, né? Então você tem a Bíblia como âncora para guiar o seu trabalho. E como que isso pode me ajudar no dia a dia? Você faz isso para você? Ou você acha que isso pode me ajudar também e ajudar quem está assistindo a gente? Se a gente pegar a própria história da humanidade, eu tenho um projeto que chama Convergência, que é um projeto social, qual eu prego nas igrejas e palestro, para poder mostrar para as pessoas que a fé e a ciência se comunicam o tempo inteiro. Sempre a ciência vai estar validando a fé o tempo inteiro. Então, durante as ministrações, eu tenho várias pessoas também com o mesmo propósito, alinhado nos mesmos valores, junto comigo nessas palestras, e a gente procura trazer a visão da ciência mais da fé para evidenciar para as pessoas que existe um Deus sobre todas as coisas. A gente tem um livro que é o mais vendido, é o mais perseguido. A palavra de Deus tem 215 versículos sobre fé, 218 sobre salvação e mais de 2.358 sobre dinheiro e prosperidade. Eu estou falando isso por quê? Porque a maioria das pessoas, hoje, as famílias, a gente tem 80% das famílias endividadas. As pessoas realmente trabalham muito porque elas querem enriquecer. Isso aí é fato. E a gente não vai ficar com hipocrisia aqui. A gente sabe realmente que, para que a gente venha realmente ter experiência com a nossa família, ter liberdade, porque o ativo mais importante que nós temos não é o dinheiro, é o tempo. O tempo é vida. E o dinheiro é um facilitador. Ele é uma ferramenta para que você realmente venha ter mais tempo, para que você venha viver seu propósito, para que você venha alcançar mais pessoas. E a sabedoria milenar é uma sabedoria que vem dando certo há mais de 1000 anos. A sabedoria milenar é a sabedoria, ela é atemporal, ela é universal, ela é verdade absoluta. E quando eu resolvi praticar o que estava escrito, não o que eu achava, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Porque eu acredito que a pessoa que é muito inteligente, Josué, e eu aprendi isso pelas dores que eu vivi, a sabedoria dela se torna maldição. A palavra de Deus fala que a sabedoria dos homens sem a de Deus se torna maldição. Quando o cara é muito inteligente e tem uma dificuldade de reconhecer que existe um Deus.
Porque a minha vida inteira eu me destaquei em todas as escolas e faculdades no qual eu vivi. Eu era sempre o melhor aluno, sempre me destacava. Eu tive um projeto na Faculdade Pitágoras, que em 2018 foi considerado um dos melhores projetos do Brasil. Eu sempre trabalhei nas empresas com CLT. Sempre recebi promoção em todas as empresas, historicamente, que eu passei. Então, quando eu saí da CLT e me tornei empresário, eu achei que estava tudo no meu controle. Eu achei que pela força do meu braço eu ia adquirir todas as coisas. E por mais que eu buscava os melhores conhecimentos e conteúdos, todas as circunstâncias possíveis dentro do conhecimento humano para poder fazer os negócios avançar, eu me deparei com circunstâncias da palavra de Deus, de princípios, de que se você não cumpre o princípio, a sua vida não rompe, independente daquilo que você acredita, porque o mundo se move por leis espirituais. E eu quebrei nesses negócios inicialmente justamente por conta disso, porque eu achei que era pela força do meu braço. E aí a dificuldade de você entender realmente que você é dependente de Deus e que existe um propósito sobre a sua vida. Existe muita desinformação nas redes sociais, trazendo uma falácia de teoria da prosperidade, de que tudo que você pôr a mão e a planta dos seus pés abençoado será, mas na verdade pegaram um pedaço dessa passagem na palavra de Deus e levaram como uma verdade distorcida. Porque o livro de Josué, se a gente pegar a história de Josué, a palavra de Deus fala: seja forte, tenha bom ânimo e seja corajoso. Isso Deus não vai fazer por você. O impossível Deus vai fazer, mas o possível é só você. Mas na passagem de Josué, Deus fala para Josué o seguinte: meditai na minha lei, praticai os meus mandamentos, e eu prosperarei os teus caminhos, os caminhos que eu tenho para você, não o que você quer. A maioria das pessoas, elas não tem resposta de oração, porque elas não procuram entender qual que é a vontade de Deus sobre a vida delas. E Deus, ele vai dar o que você precisa, não o que você pede. Muitas das vezes o que você pede não é o que você precisa. E muitas das vezes o não de Deus te livra de muitos problemas. As pessoas não sabem receber o não de Deus. E muitas das vezes o empresário, ele está prosperando em algum negócio, porque existe uma diferença da riqueza e da prosperidade. Às vezes o cara está ganhando muito dinheiro num negócio, mas às vezes o cara é escravo do dinheiro, porque o dinheiro tem duas circunstâncias: ou você serve ele ou ele te serve. Eu conheço vários empresários, eu estou aqui no Alphaville, e você sabe disso, Josué, você atende várias pessoas aí com notoriedade, com influência na sociedade, com destaque na sociedade. Quantas pessoas nós conhecemos que são escravas do dinheiro? Bastante. A sua paz não tem preço. A palavra de Deus fala que a riqueza que ele oferece, as bênçãos que ele oferece, não oferece dores. Quando você realmente vive o propósito de Deus e coloca ele como primeiro na sua vida, você vai ver que as coisas são muito mais fáceis. Porque aquele que enriquece realmente sem propósito, sem direção, a luta que ele tem realmente para manter todo o padrão de vida dele é muito alto. Quantas pessoas que a gente conhece que são vazias de propósito, lutaram a vida inteira, às vezes perderam até a família, para adquirir riquezas, bens materiais e tangíveis, mas estão vazias por dentro? É porque isso não é exposto nas redes sociais. Se a gente pegar no Alphaville, quem eu estou aqui no Alphaville, talvez eu vou falar algo muito forte, eu tenho que até medir as palavras aqui. A voz que você ouve te dá um destino, você tem que tomar cuidado da voz que você ouve. Porque tem muitas pessoas que estão saindo daí do Nordeste, do Norte, vindo aqui para o Alphaville, morar aqui, achando realmente que a riqueza é um poder da mente, que numa imersão de um dia as pessoas vão sair daqui milionárias. E o que tem de pessoas adoecidas no Alphaville por conta disso, não vai ser divulgado nas redes sociais. Você acha que as pessoas que estão dentro do Alphaville, aproveitando do mundo do marketing digital, para poder usar gatilhos de persuasão, de PNL, falando de imersão X, Y, Z, vão falar da verdade que está por trás de tudo que está acontecendo? Vocês já ouviram falar que no Alphaville muitas pessoas estão com depressão, com ansiedade, com burnout, porque estão acreditando em algumas falácias sem ter discernimento espiritual? Você tem um relacionamento com Deus, buscando um intermediário, sendo que você tem acesso a um Deus no secreto, que revela todas as coisas para você, só basta buscar Ele. Então, infelizmente, as pessoas elas têm buscado intermediários. Elas não sabem quem elas são de Deus, elas estão perdidas. E elas têm buscado o quê? Alimentar seus vícios e mazelas e feridas emocionais, se apoiando em pessoas. E a gente sabe que o homem ele é falho. E aí eu quero até te fazer uma pergunta, José. Eu sei que eu sou o cara que pergunta aqui. Mas é importante esse bate-bola aqui para que as pessoas venham compreender realmente que a gente precisa ter inteligência espiritual e emocional. Eu falo que para que a gente venha realmente prosperar, a gente precisa da sabedoria na vertical e na horizontal. O que Salomão tinha, Josué? Para poder se tornar o homem mais próspero e abençoado da história da humanidade. Porque a palavra de Deus fala que
tanto que ela é viva. Não existirá homem mais rico do que Salomão na história. E ele foi o homem mais rico da história da humanidade. Salomão, quando ele foi coroado, enfim, quando teve toda a passagem, eu sei que ele pediu apenas sabedoria para Deus. Ele falou, preciso de sabedoria para cuidar do teu povo. Porque parece que Deus falou com ele, o que você quer, peça qualquer coisa que eu te dou. E aí ele falou, eu quero somente sabedoria. Provérbios 4:7, né? Davi fala para Salomão, busca sabedoria, sabedoria é a coisa principal. E aí, quando a gente falou antes aqui na introdução da live, que existe uma diferença de sabedoria e inteligência. Primeiro, sabedoria é algo espiritual, Provérbios 2:6, só Deus dá sabedoria. Provérbios 2:6. A palavra em 1 Tiago 5:8 fala que se a gente pedir sabedoria a Deus, ele nos dá livremente. O máximo que as pessoas têm hoje em dia é inteligência, é uma obesidade mental, é um conhecimento acumulado, e sabedoria é completamente diferente. E Salomão, ele evidencia aquilo que eu falei, sobre sabedoria na vertical e na horizontal. Salomão, ele tinha acesso, quando você tem relacionamento com Deus, você tem acesso à palavra na frente, você tem acesso à informação antecipada, e quem tem informação antecipada governa. Na sabedoria horizontal, o que Salomão fez? Ele pegou os 12 mais sábios e trouxe para perto. E no processo com os mais sábios, ele foi desenvolvendo essa sabedoria. Então você precisa da sabedoria horizontal, que é a favor dos homens, é o conhecimento empírico daquilo que você faz, porque a excelência é uma competência. A riqueza é produzida. E é isso que tem feito as pessoas adoecerem. Elas acham que só orar traz resultados. Se você só ora, você é místico. Se você só vai pelas suas emoções, você é um humanista. A palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as outras coisas. E na neurociência fala que o nosso inconsciente toma 95% das nossas decisões. Ou seja, se você não está com seu espírito conectado a Deus e toma as decisões com base na sua capacidade cognitiva, a chance de dar errado é imensa. E se você só tenta fazer as coisas pela força do seu braço, você é cético. Resultado da sua vida é educação e trabalho inteligente. Riqueza é produzida, gente. Se realmente... Aqui, ó, pode falar, Josué. Não, pode concluir. Alô? Pode concluir. Pode concluir? Vamos imaginar o seguinte. A falação, o Gustavo está falando besteira, então vamos trazer dados. Eu tenho duas premissas comigo, Josué. Assim, ó, com Deus não se discute, com o resto me traga números. Certo? Uhum. Então vamos lá, então. Desde quando o marketing digital começou, eu acredito que foi meado de 2010, né? Não sei, acho que é 2010, 2011. De lá para cá foram mais de 10 anos, correto? Correto. Aí eu pergunto para você, quantos cursos ensinando a prosperar, ensinando a ficar rico com 7 dias, com 10 dias, com 30 dias, com 1 ano foram vendidos até lá, até aqui? Centenas e milhares, concorda? Sim. E como... Tá, se a gente realmente tem centenas e milhares de cursos espalhados no Hotmart, no Eduzi, no Caify, todas as plataformas, centenas e milhares de gente, não fique rico, fique milionário, só pegando as pessoas pelo gatilho da ganância. Como que se explica que mais de 10 anos de vendendo bilhões e bilhões de reais em cursos de marketing digital, a gente tem 80% das famílias endividadas, o número aumentando cada vez mais, o número de depressivos no Brasil a 18 milhões, o número de ansiosos a 14 milhões e um suicídio a cada 40 segundos no Brasil? Então, não explica. Mas aí, eu acho que assim, você tem diversos fatores. Você tem essa questão que você está falando da espiritualidade, da sabedoria. Fora isso, você tem também uma economia mundial que ela também anda muito capenga. Fora isso, você ainda tem a falta de educação e conhecimento do brasileiro. E aí você vira um bolo que chega nisso que nós estamos hoje. Endividamento, essa falta de expectativa que nunca se resolve, e a coisa não anda. E fora tudo isso, ainda temos esse lado que você está apresentando para a gente hoje. O problema do brasileiro, principalmente, é operar por uma mente bárbara. O brasileiro, culturalmente, já vem com déficit cultural desde lá de trás, arrastado pela década de 80 na hiperinflação. Isso aí gerou uma série de traumas e feridas e ruídos emocionais nos pais, que aí se passaram para os filhos, que é padrão de repetição.
É a iniquidade que passa de geração em geração. E aí o brasileiro não tem educação empreendedora, não tem educação financeira. Ensina, e aí vai juntando que a faculdade não te ensina princípio, a faculdade não te ensina a ser uma boa esposa, não te ensina a ser um bom marido, não te ensina você cumprir princípios no seu negócio, não te ensina a empreender. A faculdade ela não te ensina competências básicas que são essenciais para você realmente ter resultado. Estou falando alguma mentira aqui, ô Josué? Não. A faculdade, gente, ela não ensina o básico para você. Igual, por exemplo, se você não prosperar dentro da sua casa, se você não honrar sua esposa, se você não honrar seu marido, seus filhos, a prosperidade começa de dentro para fora. É uma jornada de autoconhecimento, atinge sua casa, depois vai para os negócios. Você não vai prosperar em nada, o dinheiro vai escorrer entre os dedos. Primeiro que o dinheiro realiza quem você é, né? Pode falar. Sim, então. E aí ficam duas questões. Você falou lá atrás que você precisa buscar em Deus, ele vai te dar a visão, ele vai falar qual que é o seu caminho. Como que ele vai falar com você? Olha, o seu caminho é esse, faça isso, faça aquilo, vai para a direita, vai para a esquerda. Essa é uma questão. E dentro de tudo isso que você está falando, como que eu vou conseguir ter tempo para cuidar da saúde mental e emocional e, ao mesmo tempo, gerenciar um novo negócio? Você entende que são várias questões? Então, assim, de um lado, eu preciso que Deus me dê o caminho e me fale, ó, seja, sei lá, seja um administrador, dono da padaria, vendedor de carros. E, por outro lado, eu preciso saber identificar essa voz e ainda eu preciso ter tempo com tudo isso para cuidar da saúde mental e emocional e ainda gerir um negócio. Como é que fica essa salada? Olha, eu vou te dar uma direção aqui para todos que estão nos ouvindo aqui, que vai ser uma chave muito importante. Em Efésios 3, 20 e 21, fala que nós temos uma identidade celestial, certo? Certo. E nessa passagem de Efésios 3, 21, afirmando que nós temos uma identidade celestial, nós somos criados para manifestar uma cultura superior. Quando a gente tem acesso a essa cultura superior e acesso à sabedoria, que só vem do céu, porque Deus é a sabedoria, e eu já falei aqui anteriormente que Provérbios 2,6 fala que só Deus dá sabedoria, ele potencializa a nossa capacidade cognitiva. Então, todo o desgaste emocional que nós temos, a gente consegue sobrepor esse desgaste emocional. Porque quando a gente adquire sabedoria, uma inteligência espiritual, e agora eu não vou trazer nenhum contexto espiritual, pode parecer que eu estou sendo místico aqui nessa live, podcast. Pega um estudo de Harvard, de Stanford, a partir de 1946, que falou qual é o resultado da inteligência espiritual sobre todas as outras áreas da vida da pessoa. Eu estou falando de estudo científico, do ponto de vista científico. Existem diversos estudos, a partir de 1946, que falam sobre a consequência positiva da inteligência espiritual sobre todas as áreas. O bem-estar sobre todas as áreas. Por isso que quando eu falo do meu projeto Convergência, é isso. Eu pego a ciência e provo a fé o tempo inteiro. Aqui eu estou só dando uma superficial, porque não dá tempo de falar todas as coisas. Quando a gente realmente tem acesso à sabedoria, à revelação divina, a palavra de Deus fala que Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Porque em Provérbios 25, 28 fala que aquele que não governa suas emoções é pior que uma cidade sem muro e derrubada. Se você não consegue governar suas próprias emoções e ter domínio próprio, como que você acha que Deus vai derramar sobre você promessas e prosperidade se você, pelo pouco que ele te dá, você não consegue nem governar a si mesmo? Mas a pessoa que manifesta uma sabedoria diferente, aí a gente pode pegar vários exemplos aí, que tem nas redes sociais, uma pessoa que tem uma revelação divina, ela prospera. Porque a própria presença de Deus traz a prosperidade. Existem vários estudos científicos falando da inteligência espiritual e dos impactos na sua vida como um todo e na sua prosperidade. Se a gente ainda achar e quiser mais evidências sobre isso, pega a mentalidade do povo judeu. Eu não conheço nenhum judeu pobre. Eu não conheço. Se me conhecer, Josué, me apresenta, porque vai ser motivo de estudo. Eu vou querer entrevistar esse cara e conversar com ele. Porque eu estudo bastante. Um dos hobbies que eu tenho é estudar. Eu estudo 1 a 2 horas todos os dias. Então eu vou querer conversar com esse cara. Eu não conheço judeu que é pobre. Se alguém tiver aí, comenta aí no YouTube, aí, coloca aí nas redes sociais que eu quero conhecer essa pessoa. O judeu, ele é 0,5% da humanidade e detém 1,7% das riquezas.
Porque a mentalidade, desde pequeno, a mentalidade dele é uma mentalidade mindset progressivo, uma mentalidade de enriquecimento, princípios, indiferente daquilo que você acredita. A primeira pergunta, Josué, que eu faço na minha palestra, você vai observar nas minhas redes sociais, é: qual é o fator oculto por trás dos bilionários? E é intencional essa pergunta. Porque se você pegar a imagem de fundo, vai ter bilionários que estão ali, que às vezes não sabem quem é Jesus e não colocou os pés dentro de uma igreja. Mas se você for observar a vida desses caras, eles serviram a geração deles. Muitas coisas não são divulgadas nas redes sociais, mas muitos deles constroem escola na África, financia tratamento contra doenças, essas doenças mais que geram um impacto maior, como câncer, AIDS, etc. Ou fazem outros investimentos na área da educação, fazem doações. O Bill Gates teve uma época em que ele doou metade da fortuna dele, passou poucos meses depois, a bolsa deu um movimento lá e ele triplicou a fortuna. Porque a matemática do reino dos céus é diferente da do homem. A pessoa que ficar correndo atrás de dinheiro, no final da vida dela, ela vai estar frustrada. Porque dinheiro nenhum, gente, trata problema na alma. Se você não tratar quem você é, descobrir quem você é, procurar fazer uma higienização emocional, fazer um detox emocional, como é que você vai construir um prédio num lote cheio de entulho? Primeiro você limpa o entulho do lote, depois você faz a terraplanagem, depois você vem e constrói. A maioria das pessoas, elas já vêm com feridas e traumas emocionais por conta de pais que não cumpriram o seu papel, a sua responsabilidade, e a situação vai só virando uma bola de neve. Porque uma pessoa ferida é uma pessoa sem paz tira a paz de outra. Sim, hoje, quantidade de jovens rebeldes. Hoje as empresas estão repatriando os aposentados porque os jovens não querem trabalhar. Eu estou falando alguma besteira aqui, Josué? Não. Mas dentro disso que você está falando, veio aqui lembrei de uma passagem, eu não sei onde está, mas é um trecho que fala: ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Os talentos, sim. Isso, eu acho que essa passagem é interessante, porque ela exemplifica isso que você acabou de falar. Quem tem vai ser dado, se ela trata aquela questão do acúmulo de mais e mais, e aquele que retém, o pouco que ele tem, ele perde. E é tirado. E é tirado. É exatamente então, isso. Eu acho que está fazendo muito sentido isso que você está falando, porque você pega, por exemplo, você falou do pessoal, o Rockefeller nos Estados Unidos ajudou na saúde e educação, e os descendentes dele, até hoje, não precisam trabalhar. Poxa, você falou uma coisa extremamente importante, cara. Isso aí as pessoas têm que saber. Há 100 anos atrás, a gente está falando de uma pessoa que viveu há mais de 100 anos atrás, e até hoje os descendentes não precisam trabalhar. Mas por quê? Porque ele dava, e eu li uma matéria falando sobre a biografia dele uma vez, ele falava que às vezes ele ficava aborrecido porque ele queria dar mais do que ele estava dando. Mas aí, para quem não conhece o Rockefeller, ele era um magnata do petróleo no mundo. E aí, você imagina, o cara que é o magnata do petróleo, ele vira e fala: olha, eu estou aborrecido porque assim, o cara construiu uma faculdade, tá? Eu fiz uma faculdade, mas ainda é pouco. Dá mais. Aí você para e pensa, mas só que assim, eu tenho aqui para dar um prato de arroz e feijão. Ele que construiu uma faculdade e não está fazendo nada, eu então estou fazendo o quê? Você entendeu o que eu quis dizer? Não, você está pegando o exemplo do Rockefeller, vamos trazer evidência para as pessoas não ficarem tão assustadas com o que a gente está falando aqui. Pega o livro que chama Ferramenta dos Titãs, de Timothy Ferris, que conta a história dos maiores empreendedores e empresários da história da humanidade. Pega o livro O Poder do Mastermind, de Napoleão Hill. Pega a história de Napoleão Hill, Rockefeller. Mas se esses não for suficiente, eu quero citar uma história de uma pessoa que todo mundo conhece na Bíblia, que é o Salomão. O que Salomão falou em Eclesiastes 12:13? Eu vou ler para você que está nos ouvindo aqui. Ó. De tudo que se tem ouvido, o fim da coisa é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Você sabe por que Salomão falou no final do livro de Eclesiastes sobre isso? Porque Salomão teve 1000 mulheres, todas as riquezas, todos os bens,
todo favor dos homens, mas nenhuma dessas circunstâncias lhe trouxe realização. A sua realização estará nas coisas espirituais. Inclusive é provado cientificamente, por isso que eu falo do convergência, fé e ciência, que a pessoa que serve alguém, ela tem uma longevidade muito maior, ela ativa hormônios no corpo dela que vão trazer bem-estar. Então, se você está com problemas de endividamento, com depressão, com ansiedade, existe um Deus que você precisa conhecer, que às vezes você só conhece ele nas Escrituras. Porque a maioria das pessoas estão dentro da igreja e não sabe o Deus que ela serve, porque aquele realmente que viu e teve acesso e contato à glória de Deus, a vida dela é transformada completamente. Porque você só vai confiar em quem você conhece. Como é que você vai confiar em algo que você conhece só num livro, nunca ouviu, só ouviu falar, mas não conhece verdadeiramente? Assim como a gente pega nos heróis da fé e encontrar esse Deus face a face e tiver um relacionamento com ele. O dia que as pessoas começarem a compreender isso, o exemplo de Salomão que a gente deu aqui, e aqui eu quero fazer outras perguntas também, aqui, ó. Eu falo que as pessoas são religiosas, mas não conhecem a Deus. Olha só as promessas que Deus tem. Primeiro eu quero falar para você o seguinte, se você não acha que está debaixo de uma palavra, existem 8.000 promessas na palavra de Deus sobre a sua vida. Eu fui pregar uma vez numa igreja, Josué, eu perguntei para as pessoas assim, quem que acha que não está debaixo de uma palavra aqui? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, não é possível. Não tem crente aqui, não. Tem 8.000 promessas na palavra de Deus para você, José. 8.000 promessas. E aí eu vou ler só 3 aqui, porque aí a gente vai fazer uma pergunta que vai realmente descortinar, tirar as escamas dos teus olhos e abrir seus olhos e ouvidos espirituais nesse dia. 3 versículos. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar dano. Planos de dar esperança e futuro. Ou seja, Deus tem planos de fazer você prosperar, de te dar futuro, de te dar esperança. Vamos para o próximo. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá forças para adquirir riquezas. Quem te dá força para adquirir riqueza? O teu Deus. Para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Em Jeremias fala que Deus quer te ver próspero. E tem planos bons para você, plano de fazer prosperar. Em Deuteronômio fala que ele já te habilitou você para produzir riqueza. E aí eu vou falar um negócio forte agora. A riqueza é um dom. Quer que eu comprove isso dentro da palavra de Deus? Eclesiastes 5:19. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. A hora que você compreender que o problema que você precisa para a sua vida está na sua frente, cara, nas escrituras sagradas, você nunca mais vai procurar intermediário, você não vai procurar psiquiatra, você não vai procurar mais realizações em coisas materiais e em pessoas. Você só basta buscar o seu Deus em secreto. Ter relacionamento com o Espírito Santo. Porque a hora que você começar a agradar a Deus, ele começa a derramar promessas e bênçãos sobre a sua vida. Ora ao Senhor, declara com a sua boca. Existe poder nas palavras. O poder das palavras, elas movem o sobrenatural de Deus. Pede a Deus para te apresentar aos seus amigos. Pede a Deus para te aliançar com as pessoas certas. Pede a Deus para desconectar você com as pessoas erradas. Senhor, qual é o propósito do Senhor sobre a minha vida? Para de pedir as coisas a Deus emocionado. Procure entender qual é a vontade dele sobre a sua vida. Quer trazer e acelerar o que está no sobrenatural para o natural? Comece a entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque a Ana, quando ela pediu um filho ao Senhor, Deus queria um profeta e Ana queria um filho. Conectou as duas coisas. Houve uma aceleração do sobrenatural para o natural. Antes de você querer que coisas se materializem no natural, você precisa primeiro batalhar no espiritual. Porque o natural é o reflexo do sobrenatural. A hora que você passar a respeitar o mundo espiritual e entender, porque toda a neurociência, todo curso que você está comprando de marketing digital, tudo que você está estudando, está tudo na Bíblia. Toda a neurociência lá do límbico, o córtex, neocórtex, reptiliano, eu fiz uma pregação esses dias, Josué, porque quem move é o Espírito. Gustavo sem o Espírito Santo é um vaso vazio que não serve para nada. Eu sem o Espírito Santo eu não sou ninguém, sou um merda. Tem que falar isso, eu não sou nada. Nessa pregação eu falei sobre a passagem de quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus falou com Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas.
E aí eu trouxe o contexto da neurociência, psicologia comportamental cognitiva, explicando por que Pedro negou 3 vezes e por que Jesus falou, Pedro, te amas, tu me amas 3 vezes. A hora que as pessoas tiverem a revelação divina da sabedoria milenar e tiver um encontro com Deus real, gente, não é ser religioso, não. Porque você está achando que você está indo na igreja todo domingo, está orando todo dia, isso é suficiente, não é suficiente. Porque na graça, porque muita gente fala assim, mas é a graça. A graça é perigosa. Primeiro que a graça te coloca na zona de conforto. Primeiro que a graça, ela te cega. As pessoas que realmente não têm relacionamento com Deus, a desculpa é essa. Ah, não, Deus me perdoa, Deus é... Tudo que eu fizer, as pessoas estão errando, pecando e pedindo perdão, errando, pecando e pedindo perdão. Mas não tomam postura e posicionamento realmente, para ter realmente bênçãos sendo derramadas. Isso coloca as pessoas na zona de conforto. Mas a mesma graça que fala que o dom de riqueza é Deus que dá. Então é isso, tudo que você tem hoje, você não é seu, você é só mordomo, você é administrador daquilo que Deus te deu. É isso que você precisa entender, dinheiro é energia. A hora que você entender que você é mordomo, que nada que você tem é seu, e que tudo que Deus deposita sobre a sua vida se trata de pessoas, porque Deus ele não é filantropo, ele é investidor, ele investe no seu propósito. Quanto mais pessoas você alcançar, quanto mais problemas você resolver nessa geração, mais Deus vai derramar sobre a sua vida. Porque a hora que você resolver viver os sonhos de Deus e viver o propósito dele para estabelecer o governo do reino do céu sobre a terra, Deus vai te apresentar aos seus amigos. Porque a maioria das pessoas ela só tem acesso a Deus como juiz. Você não conhece a Deus, às vezes, como pai, como amigo. Porque o único que você deve entregar a chave do seu coração é só para Deus. Porque ele é o único que não vai te trair sua confiança. A hora que você tiver a revelação e entender que Deus é seu pai e Deus é seu amigo, porque Deus chamou Abraão de amigo, chamou Jacó de amigo, porque quando você é amigo de Deus, você tem acesso ao conselho dele. E quando você tem acesso ao governo, o conselho dele, você governa. Para pessoas realmente, você é governo sobre a terra. Pode falar, José, senão eu vou empolgar aqui e vai virar uma pregação. E deixa eu te falar. Não, mas tá tranquilo, tá ótimo. Você até respondeu algumas coisas que eu estava pensando. Enquanto você estava falando, eu ia pensando numa próxima pergunta, mas aí você já respondia. É porque eu já estou Oi? É porque eu já estou acostumado. Eu falo uma coisa, a pessoa fala outra. Então eu já tenho as respostas. Eu já sei o que a pessoa vai falar, eu já... Ela fica sem saída. E contra-argumenta tudo que está escrito. É só, não é seguir o Gustavo Coelho, nem o Josué Coimbra. Só segue o que está escrito. É simples. E qual que é a verdade? Dentro de tudo isso que você falou para nós aqui hoje, qual que é a verdade mais difícil sobre o sucesso que as pessoas não admitem? Eu acho que a verdade mais difícil que as pessoas nunca vão admitir é que a riqueza ela é espiritual. Eu vou ler um versículo. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Ou seja, ou você serve o dinheiro, ou ele te serve. As pessoas que realmente não estão conectadas e obedientes à palavra de Deus estão servindo o mundo. E quem está servindo o mundo, eu tenho certeza que muitos empresários que estão nos ouvindo hoje, às vezes não tem paz dentro de casa. Eu já conversei com um empresário, José, o cara falou assim, ó, eu daria todo o dinheiro que eu tenho para recuperar minha família. Igual eu falei, nenhum sucesso nos negócios, no trabalho, justifica o fracasso na saúde e no lar. Então, Gustavo, mas aí, uma questão. Você fala que a prosperidade, o dinheiro, é uma dádiva divina. Só que como que a gente explica, então, que às vezes tem um cara que faz tudo certinho, tá orando, tá não sei o quê, e ele não anda. E aí você tem um empresário que assim, o cara é ladrão, o cara sonega impostos, o cara manda as pessoas embora, ó, me encontra lá na Barra Funda. Encontrar na Barra Funda porque ela é o Fórum da Justiça do Trabalho. E esse cara, ele prospera, mas ele rouba todo mundo, ele engana. Como é que fica isso pra gente? Aí você fala, poxa, não, gostei, achei legal. Mas como é que a gente faz agora dentro disso? O cara ladrão prospera, o cara honesto não prospera. E aí? Existe depende da verdade, né? Porque eu vejo muitas pessoas com o conceito de honestidade e integridade distorcido. Porque um Deus é um Deus de 100%. E uma coisa eu vou te falar, existem 7 áreas de influência na sociedade.
E se você... Aí eu vou pegar pela história da humanidade que você vai entender, porque isso é uma resposta muito complexa, não sei nem se vai dar tempo de responder, porque o tempo já está curto. Todas as pessoas que foram levantadas por Deus para se destacar nas 7 áreas de influência da sociedade, que não se alicerçaram na rocha, que é Jesus Cristo, e ele é o alvo, e é você que é o centro, definharam. O que aconteceu com o Elvis Presley? Morreu. O Elvis Presley cantava no louvor. O que aconteceu com ele? Morreu no próprio vômito. Whitney Houston, fumando crack na privada. Mamonas Assassino, cantor. Marília Mendonça. Todos que foram levantados para se destacar dentro das 7 áreas de influência da sociedade, se não tiver alicerçado em Deus, definha. Agora, tem muitas pessoas que vivem uma religiosidade achando realmente estar alicerçado em Deus, mas se corromperam os princípios e acham que estão servindo a Deus, mas não está. Porque a palavra de Deus fala que o inimigo de Deus não é Satanás. Satanás é o seu inimigo, é o meu inimigo. O inimigo de Deus é amor ao dinheiro. Porque se eu chegar perto de uma pessoa e falar com ela assim, ó, você quer servir Jesus ou 1 milhão na conta? Eu te garanto que muitos vão balançar. É isso que eu estou falando. As pessoas às vezes estão cegas espiritualmente. Porque se você serve a Mamon, que é o Deus do dinheiro, serve ao dinheiro, não tem como, a palavra de Deus é clara, não tem como você servir a 2 senhores. Ou você serve o dinheiro, ou você realmente serve a Deus. Não tem como você servir aos 2. Mas essa pessoa que serve ao dinheiro, serve ao mundo, fazendo essas coisas erradas, a gente tem que observar que não importa, né, como a gente começa, importa é como a gente termina. Porque Davi matou e adulterou, mas até hoje, depois de milênios, o túmulo dele é visitado 24 horas por dia lá em Israel. O fim dessas pessoas, elas não têm a salvação. E a maior riqueza que nós possuímos é a salvação. Nós somos passageiros. Nós somos cidadãos do céu, nós estamos aqui de passagem. A riqueza que nós temos é a salvação. Só que se você realmente resolver viver o seu relacionamento com Deus genuinamente, Deus ele tem que financiar quem ele envia. Por isso que eu falo que a economia dos céus é teocracia, não é democracia. Então, quando você começa realmente a ter revelação divina de quem você é e começar a ter a direção de Deus e renúncia, porque Deus não comemora a sua conquista, Deus comemora a sua renúncia. O inimigo não está preocupado com as suas conquistas. Ele fica preocupado quando você renuncia a si mesmo. Então as pessoas acham realmente que sonegar imposto, tratar o trabalhador sem dignidade, sem integridade, que elas vão prosperar, isso é mentira. Isso é uma falsa ilusão, porque o Satanás, o inimigo, as pessoas subestimam o inimigo. Tem um livro que chama Sun Tzu, a Arte da Guerra. E ele fala que você tem que conhecer a si mesmo e seu inimigo, para que quando você entre em 100 batalhas, você vença 100. Agora, quando você não conhece a si mesmo, e não conhece o seu inimigo, a chance de você realmente perder uma batalha é enorme, é imensa. Então as pessoas elas têm subestimado o inimigo. O inimigo, ele é mentiroso. Ele tem uma facilidade de pegar as coisas de Deus e criar uma cópia. E a maioria das pessoas estão cegas espiritualmente, sem discernimento espiritual nenhum. Então eu acredito que as pessoas elas têm, igual eu falei, um conceito distorcido de prosperidade, de riqueza. Por isso que ela tem que orar e pedir a Deus para apresentar as pessoas certas. Porque se você não andar com conselheiros, não andar com mentores, não andar com pessoas realmente que têm relacionamento com Deus, porque tem uma frase que é muito dita aí, que é assim, se eu estiver sentado numa mesa, aonde eu sou mais inteligente, eu vou sair dessa e vou para outra. A minha é a seguinte, se eu estiver sentado numa mesa onde eu sou a pessoa que tem mais fé, eu vou sair dessa e vou para uma outra mesa onde as pessoas têm mais fé. Você tem que aliançar com pessoas que te aproximam de Deus. Se você vê seus relacionamentos hoje, pessoas que você não enxerga no seu destino, por que você está fazendo com essas pessoas ainda? Sendo que a ambiência muda fundamento, sendo que a ambiência muda frequência. É muitas particularidades, José, para poder falar aqui sobre prosperidade. Teria que pegar uma série aí de lives e estratificar em vários tópicos, porque é muita informação para soltar numa hora. Não, vamos pensar nisso. Mais calma. Porque é muita informação, cara. Se a gente for pegar e esmiuçar mesmo, por exemplo, vocês têm como compartilhar a tela aqui e trazer para as pessoas o passo a passo. Não consigo compartilhar. Eu consigo compartilhar aqui? Ele consegue compartilhar? Consegue. Então, peraí, então. Vou colocar um negócio aqui, ó.
Eu sei que o tempo é curto, mas eu acredito que se eu vir por aqui, as pessoas vão evitar muito problema. Deixa eu ver aqui. Está visualizando? Sim. Esse aí é um resumo, né? Obviamente, isso aí daria uma live, uma pregação de umas 4 horas. Mas se você realmente quer ter revelação do seu destino, ter revelação da sua identidade, querer realmente ter acesso à prosperidade, à abundância, à realização pessoal, familiar, emocional, ministerial, primeiro, jornada de autoconhecimento. Se você não domina a si mesmo, como que se você quer receber as promessas de Deus? Se você não domina a si mesmo, como é que você quer que Deus derrame as promessas sobre a sua vida? Se você não governa nem a si mesmo. Então, quando você descobre quem você é, as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, e entrega para Deus o seu tudo, ele não quer o seu melhor, ele quer seu tudo. E quando Deus quer o seu tudo, ele quer saber em que você é vulnerável, o que você não consegue. Arranca a sua máscara. Porque quando você vai orar, Deus já sabe o que você vai orar. Só que ele está esperando um coração aquebrantado para poder inclinar os teus ouvidos para ouvir a sua oração. A palavra de Deus fala que ele busca adoradores, aqueles que adoram em verdade e em espírito. Então rasga essa máscara que você está vestindo e busca o seu Pai em secreto, para que você venha realmente saber quem você é em Deus, ativar sua identidade celestial, o Espírito e a promessa. Conseguiu saber quem você é, tem a sua revelação de quem você é em Deus, você sai do autoconhecimento e da zona de convergência. Aí a família. Administrou bem sua família. Se você não honra sua esposa, gente, se você não honra seu marido, você não vai prosperar em nada. A palavra de Deus fala que, assim como Cristo amou a sua igreja, você deve amar sua esposa e dar a vida por ela. E a palavra de Deus também fala, esposas, se submetam aos seus maridos. Submeter, gente, não é essas falácias distorcidas feministas, não. Quando fala submeter, é submeter a missão. Não é você ser submissa e ir de acordo com a vontade. Como é que fala? Ter uma dependência emocional, ser maltratada, não. É vocês dois andar lado a lado. Cada um sabendo do seu papel. O papel do homem é provisão, proteção e destino. O papel da mulher é administrar o lar. Eu falo que ela é a mala emocional do homem. Então é os dois, é um só. Por que na palavra de Deus, Deus tirou tudo de Jó, menos a mulher? Porque é um só. Então, se vocês não tiverem unidade, Amós 3:3, esquece, não vai prosperar em nada. Josué, quantos casais que eu e minha esposa atende que está com problema nos negócios, com endividamento, e quando a gente dá instrução e vai conversar com eles, o problema está no casamento. E aí resolve tudo. É 90% dos casos. Porque o problema, às vezes, está dentro da sua casa. Você não consegue alinhar e ter unidade com a sua esposa. Todas as vezes que eu tomei decisões que eu sem consultar a minha esposa, deu errado. Imagina. Ela até fala comigo, pô, eu tô te avisando, hein? Você sabe que quando você faz, sem me consultar, você já sabe o que acontece. Então, eu sempre, amor, e aí, vamos fazer isso? É tomar decisão junto, não existe maior e menor, é junto, é um só. Quando você junta um só, não tem maior e menor, não tem mulher atrás, homem na frente, é um só propósito. Sim. Depois a instrução, que é a instrução do legado, aí é os negócios. E aí, quando você manifesta, estabelece o governo do reino dos céus dentro da sua empresa, dentro do seu empreendimento, ora, antes de iniciar seu dia, consagra ao Senhor. A palavra de Deus fala em Provérbios que nós não devemos apoiar no nosso próprio entendimento. A palavra de Deus fala aqui em Provérbios 16:3, consagre os seus planos ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. Senhor, me dá sabedoria para administrar meu empreendimento. Senhor, me traz os clientes certos. Senhor, me traz os funcionários certos. Começa a fazer seus funcionários prosperar. Pega um exemplo aí, gente, da Forbes. As 10 maiores empresas, segundo a Forbes, melhor para se trabalhar. Porque trata o funcionário com dignidade. Porque trata a pessoa com respeito. Quando você começar a fazer as pessoas à sua volta, a mudar a vida delas e a prosperar, você vai prosperar junto. As pessoas, elas vão te seguir. Para você que é líder, que é empresário, que é C-level, executivo, as pessoas te seguem, né, pelo título que você tem, é pelo que você carrega. Então, quando você é um líder que motiva e inspira as pessoas a executar uma atividade, você vai ter resultado, porque se trata de pessoas. O maior patrimônio que você tem dentro de uma empresa chama-se pessoas. Trata as pessoas com dignidade, com respeito, dá esperança para as pessoas que
nesse formato, você vai, nessa jornada, você vai alcançar realmente a sua realização. E é corpo, alma, espírito e harmonia. Nós somos seres integrais, trino. Quando você tem corpo, alma, espírito e harmonia, as coisas fluem. Porque uma coisa está conectada na outra. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando você não faz atividade física, se alimenta mal, quando você não cuida do seu corpo, da sua imagem, por isso que fala a questão da imagem, do seu marketing pessoal, é a sua imagem ali como embaixador de Cristo. Você tem que cuidar do seu corpo, da sua imagem, pentear o cabelo, ter higiene, andar bem arrumada. O externo reflete o que está interno. As guerras internas que você tem, se você não conseguir contornar elas, vai refletir o externo. A alma, se você não cuidar da sua alma, dinheiro nenhum vai resolver o problema da alma. Por que muitas das vezes, Josué, a gente vê pessoas aí que compram aí aquele tanto de sapato, aquele tanto de carro? É problemas que elas tiveram na infância. Porque o dinheiro vai refletir quem você é. E todo problema que você teve até os 12 anos, onde foi formado suas crenças de identidade, merecimento e capacidade, você vai ter problema financeiro, você vai ter problema de relacionamento. Quando você tem disfuncionalidade nas suas emoções primárias, você vai ter endividamento, depressão, ansiedade. Isso é sintoma. As pessoas saem, eu estou endividado, meu problema é dinheiro. Josué, se o problema das pessoas fosse dinheiro, me explica uma coisa. Como que o Haiti, que é um dos países mais pobres do mundo, tem menos suicídio que a Suíça, que é um país que tem os melhores índices de desenvolvimento humano? Como é que se explica isso? O problema da sociedade é dinheiro. Difícil explicar. Então é isso. Para de correr atrás de dinheiro. Começa a entender quem você é e qual é o seu lugar em Deus. Todos nós temos um propósito. No livro de Jeremias, o que Deus fala para Jeremias? Jeremias fala assim, ó, eu não sei falar e sou jovem. Deus fala para ele, eu te conheci antes mesmo do ventre da sua mãe. Tudo a seu respeito, Josué, já está escrito no plano da eternidade. O que você precisa fazer do sobrenatural refletir no natural. Porque a oração, ela não traz resposta, ela alinha sua vida ao plano da eternidade. Tudo a nosso respeito já está escrito. Quando a gente sai fora do foco e fora do propósito de Deus, tudo começa a dar errado. As promessas, tudo que Deus habilitou para nós, que eu li aqui sobre Provérbios, Jeremias, Eclesiastes, Deuteronômio, tudo que já está liberado de promessas e bênçãos, que são 8.000 promessas, já está habilitado. Aquilo que está sobre a sua vida, Josué, é profético, não é geográfico, já foi liberado. Só que para ter acesso, tem que ter obediência. Esse é o caminho. Eu acho que eu finalizei com chave de ouro no tempo certinho, vai dar agora 1 hora. Se eu pudesse deixar uma mensagem para você, pega essa última aí que eu deixei, nesses últimos 10 minutos, porque eu tenho certeza que a tudo que você precisa, todas as respostas da sua vida, está no seu manual da vida. Você está com o seu carro, acendeu a luz no painel, você não pega o manual do carro para saber o que aconteceu? Porque em vez de você ter problema, consultar o seu manual, que é a palavra de Deus, em vez de procurar intermediários para poder resolver o seu problema. Eu quero dar uma última palavra aqui, se você me permite, Josué. Apocalipse 2:26. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Você tem um mandato de domínio sobre a sua vida. Jesus não veio só para a sua salvação, ele veio para resgatar seu mandato de domínio. Para você exercer governo. Mas para exercer governo, você precisa de sabedoria. E sabedoria é algo espiritual. Então, se você não tem relacionamento com Deus, eu sinto muito dizer, você não tem sabedoria. Você tem uma inteligência com maturidade. Enfim, eu abro aí, eu não sei se tem perguntas aí que o pessoal vai fazer aí. Eu acho que eu falei muito, que quando eu falo das coisas de Deus, eu empolgo. Eu peço perdão, mas... Tranquilo. Você tem um Instagram, um WhatsApp, como que as pessoas fazem para dar sequência, conversar mais contigo, conhecer mais o seu projeto? O meu Instagram é Gustavo Coelho SP, SP de São Paulo. E o meu WhatsApp aí, como todos sabem, eu sou mineiro. Meu WhatsApp é 31 99 260 5915. Eu tenho um live 31 99 260 5915. Eu faço live todas as terças-feiras, às 20 horas, trazendo a sabedoria milenar para que a pessoa aprenda a aplicar em situações práticas. Essa live, ninguém está preocupado com qual ministério que você é, tem gente de vários ministérios.
a gente prega a palavra. A gente não julga quem são as pessoas. Você pode ser a da religião que você tiver. Lá a gente não fala de religião, não fala de política, não vende nada. Não é um grupo do WhatsApp para te vender nada, é para pregar a palavra. A gente ensina assim, ó, como um advogado com princípio, como é que um contador com princípio, como é que um empresário com princípio num mundo onde tudo é corrompido, onde o sistema tomou tudo. Então a gente aprende com vários preletores, que são vários convidados que eu trago do Brasil e fora do país, para estar junto com a gente na live, para ensinar as pessoas como praticar princípios em situações práticas do seu dia a dia. Então é isso. A live é no Instagram ou no... Bom, a live é fechada no Zoom, porque muitas das vezes as pessoas pedem oração. Opa, tá por aí? Tá por aí, tá, né? A live é no Zoom fechado, eu tenho um grupo do WhatsApp no Zoom fechado, porque muitas pessoas pedem oração, as pessoas ficam com medo, às vezes, de... Alô? Acho que o convidado caiu, mas, enfim, quero agradecer a todos vocês por esse programa maravilhoso que nós tivemos hoje. Fiquei muito feliz com a palavra que nós tivemos e com a sua companhia aqui também. Beijos nos corações e não esqueça de votar em mim. Beijos, tchau, tchau.